pegar o passo 3, você vai ver que vai dar um up também no teu inglês. Se você, número 3, identificar sons que existem no inglês e não existem no português. Às vezes tem sons que são até parecidos, você acha que é igual, tá? Eles parecem, mas não são, tá? Então você tem que começar a identificar esses sons. E aí entra aquilo que eu falei, você perceber as coisas. Não ficar só, ver uma frase rápida ali, repete, acha que é, você tem que ter, ó, uma coisa o quê? Um trabalho de ouvir, tá? Você tem que ouvir e ouvir com atenção. Você tem que apurar o seu ouvido. Gente, tem sons, por exemplo, eu também já dei muito aula de português para estrangeiros. Inclusive, numa faculdade americana, eu dei aula de português para estrangeiros e de inglês para os brasileiros que estavam lá, que tinham algumas dificuldades. Então, olha só, tem sons como, exemplo, lhá, lhé, eles não têm. Então, tem um amigo nosso, um americano, que quando ele começou a treinar mão, mãe, ele fazia mãe, ele vinha assim, ó, mãe, são, mão, ele fazia assim, e realmente eu tiro o chapéu para ele, porque no começo ele teve que sentir mesmo o som aqui, tá? Porque senão, aí sim ele começou a falar e depois surgiu naturalmente falar mão, mãe, tá? Então você tem que prestar atenção nesses sons, você tem que identificar. Quer ver? Alguns sons, as pessoas não se dão conta, acham que é igualzinho e não é. Por exemplo, eu vou começar com os mais tranquilinhos aqui, ó. Por exemplo, som de R. R em inglês é R, que nem aquele porta, porteira. É isso mesmo, eu tô exagerando para você ver. Então, quando você vai falar alguma palavra com R, é esse R que você vai falar, e não o nosso R. Então é car, não é car. Você vai falar car. Não é, gente. Car. Mas, Luciana, eu vou vai exagerar e depois vai sair uma forma natural, um R que é o R. Então, as palavras que estão aí, ó, car, care, door, more. Exatamente assim, tá? Não é more, care, nada disso, tá? Então, mais uma vez, ó, car, care, door, more, ok? Agora vamos para uma outro som, porque olha só, pessoal, nós temos as nossas vogais, ó, A, E, I, O, U, certo? Só que na hora de falar, nem todo E tem som de E no português. Eu tô falando para você entender como é que funciona a coisa, tá? Você tem café, é. Mas você tem o quê? Vamos ver uma palavra, ó, dente, E. Não é E. Então você tem o E que tem som de E e o E que tem som de E. Por exemplo, você tem o O que tem som de O, ó. E tem o O, ônibus, tá? Então você vai ver que as vogais, mesmo em português, você pode ter uma vogal que tem um som, 2 sons, dependendo de tal acento. Agora, em inglês, se você pesquisar, você vai variar. Algumas publicações dizem que tem 16 ou mais sons de vogais, outros dizem que tem 20, 21, vai depender de onde esse inglês, se é mais um inglês de origem britânica, se está lá na Austrália, assim, enfim. Não vou rodar essa lâmpada, como diz meu marido. Mas você tem sons ali de vogais, algumas que são parecidas com o português, mas outras que nós não temos no português. E eu gostaria de te chamar a atenção do I longo, que é o som de I mesmo, e de um I que é abafado. Então, olha as palavras que eu vou projetar aí na tela, tá? Veja se você consegue. Eu quero que, a princípio, a gente tá o quê? No passo 3, que é identificar sons, tá? Que são diferentes do português. Identificar, tá? Então, olha só aí, ó. De um lado, você tem o I longo, sheep. O que é sheep? Vai ter gente que vai falar que é navio, mas não é, é ovelha. Do outro lado, você vai ter o som do I abafado. She, tá? Então, ship. Esse sim é navio. Porque se você falar sheep,
Ovelha. Ship, navio. Olha aqui, ó, a primeira palavra aqui é leave. Leave do verbo deixar, partir, tá? O outro é live, de morar. Então, o I longo, mais longo, live, e o outro é live, ok? Deu para perceber? Eu quero que você perceba. Esse tópico 3 é de você identificar esses sons, tá? Se você falar, não, tá tudo na mesma, volta de novo, vai ouvir de novo, tá? Agora, olha lá, o primeiro, seat, que é de assento, né, de onde você está sentado, teu seat, tá? E o outro é sit, do verbo sentar, tá? Sit e longo, sit. E mais ali, ó, curtinho abafado, tá? Primeira palavra, cheap, e longo, cheap. É o I mesmo nosso, aquele puro. O segundo é chip, ok? Você consegue ver essa diferença? Eu quero que você comente aqui. Eu acredito que você consiga ouvir, tá? Claro, se às vezes pode ser que você ouça uma frase muito rápida e se você ainda não conhecia esses sons, você passa meio despercebido, mas agora você vai começar a ter essa diferença, tá? Então, perceber os sons. E agora um som que eu tenho certeza que você vai ouvir do RL, que nós não temos no português, tá? Um R seguido de L, da palavra, por exemplo, world, world. A tendência do pessoal falar ou é word, word, ainda falar errado, ou world, tá? Cortar esse R. Ou cortar o L ou cortar o R, tá? Mas esse R e esse L é falado, tá? World, world. Essa língua lá dentro da boca, se você tivesse uma câmera lá dentro, você ia ver que ela se desdobra para falar o R e o L.